compreensão dos... Então, vamos lá. Inferência, né? Vamos começar falando sobre inferência. Né? A gente já, em muitas questões, vocês já devem ter observado, né? Que em muitas questões que nós respondemos, muitas vezes a palavra inferir está presente, né? Então, com base nas ideias do texto, é possível inferir que, né? Então, em vários enunciados, mesmo não estando vendo esse conteúdo especificamente, mas em vários enunciados, a gente já se deparou com essa habilidade, com esse comando nas questões de interpretação de texto, né? De você inferir alguma coisa com relação ao texto, às ideias do texto. E o que é inferir, né? O que é essa inferência? Vamos ver agora mais detalhadamente. Então, inferência, eu peguei aqui um conceito, né? É um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios, de pistas, de sinais, de vestígios, né? A dedução é um tipo de inferência. Então, é um processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas, de proposições, de pressupostos, né? Então, de certa forma, todos esses conceitos, eles estão relacionados, né? Então, dedução, pressuposição, está relacionado com inferência. Então, no texto, né? Vamos focar aqui o que é a inferência no texto. Significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Na leitura de um texto, precisamos inferir, né, ou deduzir, por meio das pistas que o próprio texto nos deixa. Por isso, é necessário ativar o nosso conhecimento de mundo. Então, para fazer essa interpretação, essa dedução, chegar a fazer essa inferência, nós usamos o nosso conhecimento de mundo também. Por quê? Porque a inferência não é algo que vai estar explícito no texto, né? É algo que vai estar implícito, que vai estar nas entrelinhas. E aí a gente precisa ver nessas pistas, né? Como foi dito aqui, nessas pistas que tem no texto para a gente chegar àquela conclusão. Também não é uma coisa que sai do nada, né? Vem de pistas e vestígios que estão presentes no texto. Aqui um exemplo, né? Fazendo inferência em uma charge. Vamos ver, observar como é que funciona esse processo, né, da inferência em um texto. Então, é uma charge, né? Já colocou aqui que é uma charge o texto. Aí diz, né? Tem a imagem, né? A parte verbal do texto, que é a imagem. E o texto diz: querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo. Com amor, papai. Então, vamos ver como é que o nosso cérebro trabalha, né? Nosso cérebro trabalha para interpretar esse texto, né? Primeiro, nós analisamos as imagens, né? Então, sempre que você tem um texto, tiver um texto que tem linguagem verbal e não verbal, você analise bem a imagem, né? Analise todos os elementos que tiver na imagem, analise porque todos vão ajudar nesse processo de inferência, né? Todos vão trazer, né, ajudar a construir o sentido. Então, aí nessa charge, nós vemos um homem e uma mulher, né? O homem está digitando, né? Está digitando no notebook, no computador, né? E ele está digitando com o dedo só, né? A gente vê que está digitando com o dedo só. E isso já traz uma, uma pista, né? Sobre esse homem, né? Ou seja, isso mostra que ele não tem muita afinidade, né, com a tecnologia, não tem muita prática, muita experiência em usar o computador.
Ele usa óculos, tem bigode, e os dois, tanto o homem como a mulher, usam roupas comportadas, né? Então, com base na imagem, a gente já consegue inferir o quê? Que o homem e a mulher são casados, que eles não são experts no uso de computadores e que os dois são adultos, né? Isso aí a gente consegue ver analisando a imagem. Quando a gente parte para analisar a escrita, né, o texto escrito, o que é que a gente extrai mais desse texto? Veja, quando a gente lê até aqui, ó, querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudades. Então, até aqui, até esse ponto da leitura, a gente pensa o quê? A gente infere, né, que já inferimos que eles são casados, então inferimos agora que ele tem um filho, né? Se está conversando e chama querido filho, então eles têm um filho. E aí, até essa parte do texto, né? Essa parte da leitura, a gente pensa o quê? Infere o quê? Que esse filho está longe, né? Já que eles estão usando o computador para se comunicar, né? Escrevendo um e-mail para se comunicar, a gente infere que esse filho está longe, né? Até esse ponto da leitura. Porém, né? Como essa charge, né, uma das características da charge é provocar o humor, né? Então, o autor faz uma quebra aí nesse pensamento, né? Quando a gente lê em seguida, por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo. Com amor, papai. Então, quando a gente lê essa parte, aí já quebra o que a gente tinha pensado, né? Que o filho estava longe. E aí a gente vê que não, que o filho estava na mesma casa, que estavam todos na mesma casa. Mas ele diz aqui que isso é uma jogada do autor, né, para trazer o quê? Uma crítica, né, de uma forma bem humorada, né? Isso é uma característica da charge, né? Trazer uma crítica social e muitas vezes usa o humor como recurso também. E aí vamos pensar então, né? Ele traz uma crítica, ele faz essa quebra para apresentar uma crítica. Que aí eu pergunto a vocês, o que essa charge está criticando? Né? Isso é algo que a gente constrói através da inferência, né? Não é algo que está explícito, que ele está falando claramente lá no texto, é algo que está implícito e que pelas pistas do texto, por todos esses elementos que nós analisamos, nós vamos inferir qual é essa crítica. Vou voltar aqui para vocês verem o texto, né, completo, parte verbal e não verbal. Então, alguém conseguiu identificar qual é essa crítica que ele traz aí, que ele faz aí nessa charge? Alguém gostaria de participar, de falar? Então, como vocês estão calados hoje, ninguém conseguiu perceber qual é a crítica? Ou simplesmente não querem falar? Então, vamos lá. Neila, eles estão tímidos hoje, responderam no chat. Alguns falaram que remete sobre o uso dessa tecnologia hoje, né, a distância do filho, pelo uso excessivo da tecnologia, o distanciamento das famílias. Isso. Ótimo. Obrigada, Elaine. Às vezes eu não consigo acompanhar tudo, não consigo acompanhar o chat. É. Vocês podem abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Desculpa, Neila. Obrigada. Então, é isso mesmo, pessoal. Ele traz essa crítica, né, da questão da falta do contato mesmo, né, da interação das pessoas da mesma casa, morando no mesmo ambiente, na mesma casa, muitas vezes não interagem, né?
precisam interagir por meio de eletrônicos, né? O uso excessivo de eletrônicos vem atrapalhando, né? Essa interação, até no ambiente familiar, né? Então, o pai, para se comunicar com o filho, que está na mesma casa, precisa mandar um e-mail, até um pouco ultrapassado, né? No caso, trazendo para um contexto mais atual, digamos, seria uma mensagem pelo WhatsApp, né? Uma mensagem pelo WhatsApp, mas é uma coisa que parece absurda, né? Das pessoas estarem no mesmo ambiente e não conseguirem interagir, né? Interagir. Então, se conectar, pronto, se conectar no real. Então, tão conectadas no mundo virtual, né, que muitas vezes não conseguem se conectar com quem está próximo, quem está do seu lado, né? Então, a gente consegue, com os elementos que estão presentes no texto, né, os elementos verbais e não verbais, inferir essa crítica, né? Então, a inferência, né, para que nós consigamos fazer a inferência, é necessário conhecimento prévio, né? Familiaridade com o tipo e o gênero do texto, as marcas linguísticas que ele apresenta, tanto na escrita como na situação de diálogo. Então, a gente saber, né, que aquele texto é uma charge, que a charge geralmente traz uma crítica social, que a charge muitas vezes usa o humor como um recurso para promover essa crítica, já ajuda a gente a construir essa compreensão, né? E também o nosso conhecimento de mundo, como já foi falado, né? Nosso conhecimento de mundo de saber dessa realidade, né? Onde o uso de telas, de eletrônicos, né? O uso excessivo, né? Vem causando esses prejuízos, né? Até nas famílias. Então, tudo isso, né? Toda essa bagagem que a gente tem, que o leitor tem, é o que permite que ele consiga fazer essas inferências. Pronto, passamos aqui para a pressuposição, que está bem relacionado com a inferência, muito. Né? Tudo que nós vamos ver aqui hoje, na verdade, estão ligados, está tudo ligado, relacionado, e a gente precisa de um para poder conseguir de todos, para conseguir fazer uma interpretação, uma boa interpretação do texto. Então, pressuposição, né? Como nós vimos já, as informações no texto nem sempre elas estão explícitas, né? Então, existem as informações explícitas, né? Que é aquelas que estão escritas no texto e você consegue perceber facilmente com a leitura. E existem as informações implícitas, que são, né? Que não estão escritas, mas elas estão nas entrelinhas, como a gente diz, né? E elas são compreendidas por meio de pistas, né, lexicais e pelo contexto. A gente consegue compreender essas informações implícitas. Então, aqui embaixo coloquei uma tirinha. Aqui. Diz assim: professora, por que o governo dá mais atenção e grana para a escola de samba do que para a nossa? Né? Então, aqui, né, essa tirinha traz uma crítica, né, que está explícita, né? O garoto falou com todas as palavras, né, fez a crítica, né, que o governo investe mais em escola de samba do que na escola educacional, digamos assim, né? Então, isso está explícito no texto, essa informação, essa crítica foi bem direta, está explícito. E já nesse outro aqui, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí alguém diz lá da multidão, né? Tá de calça nova, né? Então, a gente vê ali, né? Analisa o contexto, né? É um político, né? Discursando, né? Discursando.
E ele faz essa afirmação, né? Nesse bolso nunca entrou dinheiro público. E aí alguém lá do meio do público, da multidão, diz, está de calça nova, né? Então aí não está escrito, não está colocado de forma clara, de forma explícita, mas a gente percebe qual é a crítica que está presente nessa charge, né? Que todo político é corrupto, pelo menos na concepção dessa pessoa, né? Ou que pelo menos aquele político é corrupto, né? Então, apesar de não estar colocado de maneira explícita, clara, a gente consegue, né, pelo contexto, perceber essa informação que está implícita. As informações implícitas, né, elas podem ser pressupostas ou subtendidas, né? As pressupostas, né, que é quando a gente está falando de pressuposição, elas são deduzidas a partir de pistas no texto. Há comprometimento do falante. E as subtendidas, elas são deduzidas pelo contexto. Não há comprometimento do falante. Já já nós vamos entender o que é isso, que há comprometimento ou não do falante. Então, vamos começar com as pressupostas, né? Com a pressuposição. Os pressupostos, eles não estão explícitos. Bluetooth device is ready to pair. Não estão explícitos. Alguém abriu o microfone, pessoal. Se puder desligar aí, por gentileza. Então, a informação, no pressuposto, a informação não está explícita, mas há pistas lexicais no texto que levam à sua compreensão. Vamos ver como é isso, com alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Em Brasília, continua chovendo. Veja, em Brasília, continua chovendo, né? Então, o que é que está posto? Ou seja, o que é que está explícito no texto? Que chove em Brasília, ou seja, está chovendo em Brasília, né? Isso está claro, está posto. E o que é que está pressuposto? Ou seja, o que é que não foi dito de maneira clara, mas que a gente deduz por essa afirmação aí. Quando ela diz continua chovendo, se continua chovendo é porque já estava chovendo antes, né? Então, isso é o pressuposto. Não está dito de maneira clara, né? Que ele não disse aí que choveu, mas pelo termo continua, né? Continua chovendo, me dá esse pressuposto. Se continua chovendo é porque já estava chovendo antes, né? Outro exemplo. Esta semana apareceu mais um buraco na rua. Então, o que está posto é que há um buraco na rua, né? É o que está afirmando aí na frase. E o que é que está pressuposto? Que já havia pelo menos mais um buraco na rua. Se ela diz que apareceu mais um, significa que já existia pelo menos outro, ou outros, né? Então, isso é o pressuposto. Não está dito na frase, mas a gente, pelas pistas lexicais, como essa, como mais um, né? É a pista lexical que me dá para eu saber, para eu entender que já havia outro buraco ou outros buracos nessa rua. Porque senão a pessoa não poderia dizer mais um buraco. Ela poderia, se não tivesse nenhum buraco, ela ia dizer simplesmente o quê? Apareceu um buraco na rua. Mas se ela diz apareceu mais um, é porque já existia outro, né? Então, a pressuposição é isso, né? É como se fosse uma afirmação que já está embutida ali naquela afirmação que a pessoa fez. Então, existem indícios, né, de pressupostos, que são essas palavras que nos permitem fazer essas pressuposições. Então, alguns advérbios como ainda, como nesse exemplo aí, ó.
O resultado da prova ainda não foi divulgado, né? Então, o que é que está posto aí nessa frase? Que o resultado não foi divulgado. Mas o que é que está pressuposto? Com o uso desse advérbio ainda não foi divulgado. Quer dizer o quê? Que ainda não foi, mas vai ser. Então, o que fica pressuposto é que o resultado será divulgado. Tá entendendo? Alguns verbos também fazem esse papel de dar esse indício de pressuposto, como, por exemplo, o verbo tornar-se. O esquema da mala tornou-se público. Veja, se ele tornou-se público, é porque antes não era público. Era, né, escondido. Então, o verbo tornar-se também é um indício de pressuposto. Orações adjetivas. Os candidatos a prefeito que só querem defender seus interesses não pensam no povo. Deixa eu ler novamente. Os candidatos a prefeito que só querem defender seus interesses não pensam no povo, né? Então, o que é que está pressuposto aí nessa frase? Que todos os candidatos a prefeito têm interesses individuais. Então, essas duas vírgulas, né, que separam, né, que isolam essa oração, que só querem defender seus interesses, elas têm o papel o quê? De explicativa. Oração adjetiva explicativa. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma oração assim, dessa forma, ela quer dizer, ela está generalizando a situação, está generalizando o que está dizendo aí. Então, ela generaliza que todo candidato a prefeito que só querem defender seus interesses pessoais. Então, tá, ela generaliza, tá? Quando é uma, tanto é que ela é classificada como oração adjetiva explicativa, tá? Isso aqui, mas isso é assunto para outra aula. É só para vocês entenderem que quando ela vem dessa forma, entre vírgulas, ela está generalizando. É uma informação que se refere aí ao termo anterior, né? Que no caso os candidatos a prefeito, e que ela generaliza. Então, ela pressupõe aí que todos os candidatos a prefeitos só querem defender seus interesses pessoais, individuais. E também adjetivos, né? Alguns adjetivos, eles servem como indício de pressuposto. Como? Vamos ver aqui nesse exemplo. Os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Então, o que é que está pressuposto nessa frase? Que existem partidos radicais no Brasil. Se eu digo que esses partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil, eu não poderia dizer isso, eu não poderia usar esse termo radicais aí nesse contexto se não existisse, né? Então, fica pressuposto aí que existem partidos radicais no Brasil. Então, a pressuposição, né, é quando você diz sem dizer, né? Então, você diz uma coisa, mas daquilo ali já tem outra coisa por trás, já implícito, né, que a gente fala, né? Então, já vem outra informação embutida. Subtendido. Agora vamos pensar no subtendido. Os subtendidos são ideias insinuadas no texto. Elas não estão escritas, precisamos entender o contexto. O falante não se compromete com a informação implícita, que fica sob a responsabilidade do ouvinte. Aí a gente vai ver a diferença do pressuposto, porque aqui no pressuposto, apesar da pessoa não ter dito de forma explícita, mas diz, né?
Então, a pessoa, ao dizer os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil, ao dizer isso, automaticamente essa pessoa está afirmando que existem partidos radicais no Brasil. Então, não depende do leitor ou do interlocutor deduzir isso. Ele deduz porque está clara, né? Esse entendimento já vem junto com o outro, certo? Então, por isso que se diz que aqui na pressuposição há comprometimento do falante. Então, se você falou, você já está afirmando isso. Então, se eu digo, essa semana apareceu mais um buraco na minha rua. Eu digo isso, essa semana apareceu mais um buraco na minha rua. Então, se eu afirmo isso, que apareceu mais um buraco, automaticamente eu já estou afirmando também que já havia outro buraco na minha rua. Então, é a minha fala. Então, há o comprometimento do falante. Já no subentendido, a gente vai ver que não há. Que a informação fica implícita e ela insinua, mas não diz, insinua. E aí fica sobre a responsabilidade do ouvinte, do interlocutor, ter o entendimento, né? Fazer essa dedução. Por exemplo, vamos pensar aqui nessa situação. Ele colocou só assim: está frio em uma sala com a janela aberta. Vamos pensar assim: está frio, e aí todo mundo está numa reunião, numa sala, a janela está fechada. Alguém vai lá para abrir a janela. Aí a pessoa diz: está frio. Foi que essa pessoa insinuou nesse contexto, né? Se a pessoa foi abrir a janela estava fechada, ela foi lá abrir a janela e a pessoa disse: está frio. Quis pedir para ele não abrir a janela. Exatamente. Quer dizer, feche, deixe fechada, né? Não disse, mas dizendo, né? De uma forma indireta. Insinuou, né? Insinuou, é o que a gente chama de indireta, né? É o que a gente chama de indireta, né? Diz sem dizer. Alguém vai saindo, digamos, se o filho vai saindo, a mãe diz: leva o guarda-chuva, né? Então, o que é que fica subentendido? Que ela acha que vai chover, deve certamente estar nublado, alguma situação que leve ela a acreditar que vai chover. É a questão do que está implícito, né? Na oração, no contexto. Aí aqui, ó, outra situação. Você quer chocolate? Aí a pessoa responde: eu não como doces. Ela já respondeu. Ela não disse de forma clara, mas o que foi que ficou subentendido? Que ela não quer, né? Já que não come doce, não quer. Viu? Então, o subentendido é isso, né? Então, a pessoa insinua. E aí fica aí a cargo do interlocutor de entender. A pessoa não quis dizer com aquelas palavras, de forma clara, de forma explícita, né? Ela quis só insinuar, e aí fica a cargo do interlocutor de ter aquela compreensão, aquele entendimento. Então, tanto as pressuposições como os subentendidos, né, faz parte de inferência, né? Na verdade, são inferências, né? É a gente conseguir perceber, né, deduzir a partir das pistas que são dadas pelo texto e pelo contexto, né? Então, tanto a pressuposição como o subentendido são inferências, né? Nada mais são do que inferências, né? Agora, um outro conceito, né? Conceito de ambiguidade. A ambiguidade, ela ocorre quando o enunciado ele é construído de uma forma que dá margem a mais de uma interpretação possível, né? Então, a pessoa escreve de uma forma que quem lê
ou se é na fala, né, no discurso, quem ouve pode interpretar de mais de uma forma. Então, É o típico, aquele, como é que a gente diz? Tu leva tudo para terceira, que a gente diz uma coisa, a gente já pensa outra, porque dá para entender de dois modos, né? ambiguidade. E isso pode gerar prejuízo na comunicação, né? Lembrando daquela pode gerar prejuízo na comunicação, ou seja, a pessoa querer dizer uma coisa e o outro entender diferente daquilo que você quis dizer, né? Então, a ambiguidade, dependendo da situação, ela pode gerar prejuízo na comunicação, pode atrapalhar, prejudicar essa comunicação. Assim, a ambiguidade, ela pode ser considerada um desvio linguístico, né? Ou vício de linguagem, ou pode ser considerado um recurso estilístico, dependendo da intenção do enunciador, né? Vamos ver. Os tipos de ambiguidade, né? Enunciados ambíguos são mais comuns do que se pode imaginar. No entanto, algumas construções da nossa língua, da língua portuguesa, são mais recorrentes, trazendo certos tipos de ambiguidade mais comuns. Então, nós vamos ver algumas delas agora. Então, são construções, né, que são comuns, muito usados, né, na língua, por isso que ele diz que é recorrente, e que pode dar margem a mais de uma interpretação, né, ou seja, pode causar ambiguidade. Então, nós vamos ver quais são esses tipos de construções. Primeiro, nós temos a ambiguidade causada pelo uso inadequado dos pronomes possessivos na terceira pessoa, né? Não acontece com as demais pessoas, mas com a terceira pessoa acontece. Em determinados contextos, certos pronomes possessivos podem gerar confusão, como os pronomes seu, sua. Eles são, né, podem ser usados para a terceira pessoa do singular, ele ou ela, né, que se refere a ele ou ela, e também para o pronome você, pronome de tratamento você. Aí o que acontece? A gente adotou o pronome de tratamento você como segunda pessoa. A gente usa, né, em vez de dizer tu, a gente usa você, né, para se referir à segunda pessoa do discurso. Mas, e aí o seu e sua, né, que é referente à terceira pessoa, tanto pode ser usado para ele ou ela, como para você, né, que é a pessoa a quem a gente está se referindo. Então, isso pode causar ambiguidade. Vamos ver aqui nos exemplos. Milena perguntou se você pegou sua mochila. Milena perguntou se você pegou sua mochila. Esse sua tanto pode estar está se referindo à mochila, mas a mochila de quem? A mochila de Milena ou a mochila dessa pessoa que tá se referindo aí o você? Porque pode ser tanto de um como de outro, né? O sua. Dá margem a essas duas interpretações, né? Afinal, de quem é a mochila? De Milena ou de você? Caso a mochila seja de Milena, uma solução para evitar a ambiguidade seria usar o pronome possessivo exclusivo para referente à terceira pessoa do singular ela, que é dela, né? E aí, se usar o dela, não fica dúvida, não deixa margem para dúvida. Então, se a mochila pertence a Milena, seria mais adequado usar o dela. Milena perguntou se você pegou a mochila dela, porque dessa forma não vai dar margem para uma outra interpretação. Vai ficar claro que é a mochila de Milena. Ambiguidade pelo uso inadequado do pronome possessivo. Vou continuar aqui com outro exemplo. Isso também vale para quando há dois sujeitos de gêneros diferentes. Edgar perguntou se Milena pegou sua mochila.
Mesma coisa. A mochila é de Edgar ou de Milena? Né? Então, fica essa dúvida. Essa frase dá margem para que alguém, ele diz essa frase, alguém pense que a mochila é de Milena, ou assim como outra pessoa pode interpretar que a mochila é de Edgar. Né? Por quê? Porque o sua, esse pronome de terceira pessoa, pode se referir tanto a ele como a ela. Então, uma forma de evitar essa ambiguidade aí nesse caso também seria o uso do pronome específico, né? Para ele, você tem dele e para ela, você tem dela. Então, Edgar perguntou se Milena pegou a mochila dele. Aí, não resta dúvida que a mochila é de Edgar. Edgar perguntou se Milena pegou a mochila dela. Aí, não resta dúvida que a mochila é de Milena, certo? Então, o uso do pronome possessivo sua, né, seu ou sua, pode gerar essa confusão, né? Pode dar margem para ambiguidade. Ambiguidade causada por sintaxe inadequada. Quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando sobre a estrutura da oração, né? A ordem que os elementos, que as palavras aparecem na oração, certo? Então, muitas vezes, a sintaxe de um enunciado ela é construída de uma forma que gera ambiguidade, né? Então, onde a palavra, né, a ordem onde aquela palavra é colocada pode gerar ambiguidade. O que poderia ser corrigido, muitas vezes invertendo algumas palavras. Observe esse exemplo. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Veja, escute e pense aí o que é que vocês compreendem dessa frase. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Aí você pensa, esse garoto, ele é sempre mal-humorado ou ele estava mal-humorado apenas durante a prova? Então, dá margem à posição em que foi colocado o termo mal-humorado, né? Dá margem para essa dupla interpretação. Além de outras construções dando maiores detalhes sobre o garoto. Então, para corrigir, o que é que a gente poderia fazer? Mudar, né, o lugar, ele diz, né? Mudar a posição em que o termo foi colocado, além de dar outras construções, né, dando maiores detalhes sobre esse garoto. No caso, deixaremos o termo explicativo entre vírgulas. Então, veja só. Mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Então, aqui, né, eu tô dizendo que o garoto estava mal-humorado ali, naquele momento da prova. O garoto, sempre mal-humorado, resmungou durante a prova. Né? Então, aqui já é outro sentido. Então, é necessário ter esses cuidados, principalmente se você for escrever a redação, né, que é sempre cobrado na linguagem padrão, né, e é um contexto formal. E uma coisa que você precisa evitar em uma redação, né, em um texto dissertativo argumentativo, é a ambiguidade, né? Então, é preciso ter cuidado com essas construções. Ambiguidade relacionada ao uso das formas nominais, as formas nominais do verbo. Então, o verbo ele tem três formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. São as três formas nominais do verbo. O uso dessas formas nominais, né, do infinitivo, do gerúndio ou do particípio, associado ao problema de sintaxe, ou seja, da colocação, também pode causar ambiguidade em alguns contextos. Vamos ver aqui um exemplo. A garota viu o vizinho correndo.
A garota viu o vizinho correndo. Aí fica a questão. Quem estava correndo? A garota ou o vizinho? A garota estava correndo e viu o vizinho ou ela viu o vizinho correndo? Né? Então, a frase escrita dessa forma, ela dá margem a essas duas interpretações, né? Ela fica ambígua. Então, simplesmente mudando muitas vezes a posição onde você coloca esse termo, né? Ou até mesmo mudando a maneira de falar, mas às vezes só mudando o termo de posição, você consegue resolver o problema da ambiguidade. Então, se ela diz correndo, a garota viu o vizinho. Então, era ela que estava correndo, né? A garota, e aí ela viu o vizinho. A garota viu o vizinho que estava correndo. Né? Então, um enunciado claro que não deixa margem para dupla interpretação. E uma outra que também pode acontecer, né? É a ambiguidade entre o pronome relativo e conjunção integrante. O que, né? O pronome que. O pronome que, ele tanto pode ser usado como pronome relativo ou como conjunção integrante, dependendo do contexto. Quando ele é pronome relativo, ele sempre retoma um termo que foi mencionado anteriormente. Né? E como conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada. Então, eles têm papéis diferentes. Entender a função desse pronome ajuda a entender o sentido do enunciado. Então, vamos observar aqui como é que a ambiguidade acontece. Peguei emprestada a roupa da minha amiga, que é muito bonita. Então, aí nós temos o que aí, né? Peguei emprestada a roupa da minha amiga, que é muito bonita. A roupa, amiga. Exatamente. Então, dessa forma aí, deixa margem para a dúvida, né? Para a dupla interpretação. Quem é bonita? É a amiga ou é a roupa que é bonita? Né? Então, dessa forma, a frase fica ambígua. Como seria uma forma de reescrever para evitar essa ambiguidade? Peguei emprestada a roupa muito bonita da minha amiga. Ou, peguei emprestada a roupa da minha amiga muito bonita. Então, aí fica mais claro quem é que é bonita, se é a roupa ou se é a amiga. Aí, voltando aqui sobre isso, né? A ambiguidade, como eu já disse, ela pode ser considerada um vício de linguagem, né? Um desvio da norma, né? Ou um recurso estilístico. Isso depende de quê? Depende da intenção do autor, né? Da intenção de quem escreveu. Então, se a ambiguidade ela não for intencional, ocorre um vício de linguagem, já que resulta em um enunciado confuso e que não será facilmente compreendido pelo interlocutor, né? Então, pode atrapalhar a comunicação, pode causar ruído na comunicação. Então, nesse caso aí, não é positivo. Já se a ambiguidade for usada de forma intencional, trata-se de um recurso estilístico, né? E que tem um objetivo por trás daquele uso, né? Que vai ser justamente manter essa dupla interpretação, né? Com um objetivo, ou causar estranhamento e confusão. Isso é muito comum, né? Esse uso da ambiguidade como recurso estilístico é muito comum em textos poéticos, né? E também em textos publicitários. Então, pelo fato de reunir mais de uma interpretação, né? A ambiguidade pode gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual deve ser evitado nos discursos formais. Então, em qualquer situação de comunicação formal,
deve ser evitado, né? Você tem que se comunicar de forma clara, de forma a se fazer entender claramente, principalmente em situações formais, em textos formais, né? No entanto, a ambiguidade ela é utilizada como um recurso, pode ser utilizada, né, como um recurso e é muito utilizada em textos poéticos, né, para oferecer maior expressividade ao texto. Nesse caso aí, a ambiguidade, né, quando é utilizada em textos poéticos como recurso estilístico, é considerado figura de linguagem. Mas também pode ser utilizado, é bastante utilizado também, né, em textos publicitários para garantir o humor. Em textos publicitários e em charges, cartoon também, utiliza muitas vezes, né, essa linguagem ambígua justamente para provocar o humor, né? E aí isso é feito intencionalmente, isso é feito com o objetivo, né, de provocar humor ou de provocar uma crítica, né, se for o caso de uma charge, de um cartoon. Nesse caso, quando o uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Mas quando surge por descuido, a ambiguidade é considerada como um vício de linguagem. Então, tudo depende da questão da intenção, né? Da intenção e do contexto. Ambiguidade e polissemia. Polissemia é um outro conceito importante também na interpretação de textos. A polissemia, ela diz respeito às palavras que apresentam mais de um significado, né? Variando de acordo com o contexto. Então, polissemia é isso, né? A, a, as palavras, elas geralmente têm mais de um significado. Dependendo do contexto, esse significado muda. Então, o gramático Evanildo Bechara, ele define que polissemia é um fato da língua. Isso é, ela é uma ocorrência natural do nosso idioma. E eu diria que não só do nosso, né? Em outros idiomas também vai acontecer isso. Se você, eu sou professora de língua inglesa também, e acontece do mesmo jeito a polissemia. Então, uma palavra, ela tem mais de um significado, dependendo do contexto que ela é empregada, né? Isso é uma característica, a polissemia. E, embora possam estar relacionadas, a polissemia não deve ser confundida com ambiguidade, né? Não é a mesma coisa. Por exemplo, a palavra ponto, né? É um bom exemplo que a gente pode ver. A palavra ponto pode se tratar de um ponto no espaço, em geometria, e um ponto final, né? Sinal de pontuação. Me dê água, Levi. Me dê água. O quê? Microfone rosa. Gramática, né? Pode ser o ponto final, pode ser o ponto que os atores ou apresentadores de televisão usam, né? Para receber o retorno aqui dos seus atores. O cantor usa também para receber o retorno da música, né? Ou pode ser um ponto de ônibus, um ponto de táxi, né? Então, essa palavrinha, ponto, dependendo do contexto onde ela é empregada, ela tem sentidos diferentes, vários, né? Só aqui a gente observou 4 sentidos diferentes, 4 significados diferentes, né? Então, isso é a polissemia. Essa qualidade, né? Essa característica da palavra de poder ter vários sentidos dependendo do contexto em que ela é empregada. A palavra isolada pode gerar dúvida quanto ao seu verdadeiro significado. Porém, quando ela é aplicada numa sentença, dentro de um contexto, não vai deixar dúvidas. E o falante do idioma, né, ele vai facilmente identificar o que se quis dizer, né, justamente pelo contexto. Relacionado também a isso, né, e que entra na parte de figuratização, a gente tem aqui mais 2 conceitos,
que é o conceito de denotação e conotação. A gente já até falou um pouco, né, sobre o que é denotação e o que é conotação, né? Foi na aula passada, sentido figurado e literal. Porque a língua portuguesa é difícil você estudar assim um conteúdo isolado e ser só aquilo ali. Sempre acaba puxando outros assuntos. É verdade. Então, a denotação é o emprego do sentido real, né, do sentido literal das palavras ou expressões. Por exemplo, depois do jantar, desculpa, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Então, aqui nessa frase, todas as palavras estão sendo usadas no seu sentido literal, seu sentido real, comum, né? Já a conotação é o emprego de uma palavra no sentido figurado, né? No sentido diferente daquele sentido comumente atribuído àquela palavra, né? Então, ela comeu bola. Essa frase aqui nem eu entendi, essa conotação aqui não. Ela comeu bola na prova de matemática. Deve ser, deve ser que levou, que não foi bem na prova, né? Essa daí também é nova para mim. Mas, quer dizer, aqui não é o sentido bola no sentido literal. Mesmo que a gente não saiba o que, a gente percebe que está com outro significado aí, né? Então, isso é a conotação. A denotação, né? Se aprofundando aqui um pouco mais, como a gente já viu, é o uso da palavra no sentido próprio, original, gostei desse termo, original, o sentido original, ou seja, originalmente ela tem aquele sentido, mas pode ter outros. Então, geralmente, o sentido próprio, o sentido original de uma palavra é aquele que a gente está mais habituado, né? E é o mais comum de ser empregado, né? Quando ele diz assim, é o sentido do dicionário, mas o dicionário, ele traz também os sentidos figurados. Ele coloca até lá a observação. Eu pesquisei, eu fiz o teste, eu pesquisei no dicionário online uma palavra, e aí ele traz o primeiro, o sentido literal, e depois ele coloca, ó, FIG, ou seja, é o sentido figurado. E aí ele traz os outros sentidos que aquela palavra também pode ter, inclusive no sentido figurado. Então, ela é objetiva, né? A denotação é objetiva e precisa. E a sua intenção é transmitir uma mensagem que não deixe espaço para outras interpretações. Veja como se relaciona com a ambiguidade, né? Então, se você não quer deixar margem para outras interpretações, para ambiguidade, você usa a linguagem denotativa, né? Que é essa linguagem clara, objetiva, literal. A linguagem denotativa é a que se manifesta com palavras no sentido denotativo, né? Então, a gente pode encontrar numa questão, ou falando de denotação, ou falando de linguagem denotativa. E, assim, essa linguagem, ela é usada em notícias, reportagens, bulas de remédios, né? Manuais de instruções, textos científicos, textos acadêmicos, né? Todos esses tipos de textos, esses gêneros textuais, usa-se a linguagem denotativa. Por quê? Porque tem o objetivo justamente de ser claro, de ser objetivo, de passar informação, né? Então, usa-se a linguagem denotativa. Exemplos de frases com sentido denotativo. O homem foi picado pela cobra, né? Aí não deixa nenhuma dúvida, né, que a cobra é o animal, né, o animal em si, né, no sentido literal. Piolín foi um palhaço muito famoso, né? Aí também no seu sentido próprio, no seu sentido original, né? Palhaço, aquela pessoa, né, que se fantasia e se pinta e tal e faz as piadas lá no circo. Alguém atirou uma pedra na janela. Então, essa pedra é a pedra mesmo literal, aquela que a gente pode pegar. Meu animal preferido é o gato.
gato, animal. Acende o fogo, fogo, sentido literal. Já a conotação, né, é o uso das palavras no sentido figurado, né? Aí já é um uso mais subjetivo, né? E a sua intenção é transmitir uma mensagem que deixa espaço para interpretação diferente daquela usual, que vão além do sentido do que tem no dicionário. Eu já descartaria essa questão de que tem no dicionário, né? Porque, como eu já disse, no dicionário, os dicionários hoje, ele já vai trazer tanto o sentido literal como o sentido figurado, né? Mas que vai além daquele sentido literal, daquele sentido comum. A linguagem conotativa é a que se manifesta com palavras no sentido conotativo, né? No sentido figurado. Assim, é a linguagem usada em textos literários, em poemas, crônicas, novelas, em mensagens publicitárias, como em charges, tirinhas, história em quadrinhos, né? Então, a gente encontra, né, essa linguagem conotativa, né, que dá margem à ambiguidade, a outras interpretações, nesse tipo de texto. Ó, veja como está condizente com o que foi dito lá em ambiguidade, né? Que estão relacionados esses conceitos. Exemplos de conotação. Dizem que aquela mulher é uma cobra. Então, aqui a gente percebe que quando a gente diz que aquela mulher é uma cobra, não é uma cobra o animal, não é o sentido literal, né? Aqui tem outro sentido, né? O sentido de ser uma pessoa ruim, perigosa, né? Ele não deixa ninguém ficar triste. É um verdadeiro palhaço. Então, ele não é um palhaço, a profissão, digamos assim, a profissão de palhaço, né? Que se veste, que se caracteriza. Quer dizer aqui que ele é uma pessoa engraçada, né? Que vive fazendo graça, vive fazendo piada, fazendo as pessoas sorrirem. Você tem um coração de pedra. Pedra está sendo empregado com outro sentido. Não exatamente o coração da pessoa é uma pedra. Não no sentido literal, né? Aquele ator é um gato, né? Isso é muito usado. Essa matéria é fogo. Às vezes a gente diz com as pessoas, né? Eita, essa menina é fogo, né? Então, o fogo aí é um outro sentido, né? De ser inquieta, enfim, outro sentido que não o literal da palavra. E, por último, eu trago aqui o conceito de intertextualidade, né? A intertextualidade, segundo Bakhtin, né, que é um filósofo e estudioso da linguagem, é a relação dialógica entre pelo menos dois textos. Assim, entende-se que um texto está sempre se comunicando e dialogando com outros. Em palavras mais simples, né, intertextualidade acontece quando você tem um texto que ele traz alguma relação, alguma referência de outro texto, né? Então, a isso a gente chama intertextualidade. A intertextualidade, pronto, ele coloca aqui de maneira mais clara nesse outro trecho. A intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada pela referência de um pelo outro, de maneira implícita ou explícita. Então, a intertextualidade vai ser isso, a relação, né, entre textos. Um texto vai estar se relacionando de alguma forma com outro texto. Isso pode acontecer de maneira implícita ou de maneira explícita. Nós vamos ver agora como é que ocorre. Um exemplo aqui para a gente ver, né? Então, nós temos aqui no centro a obra Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. E ao lado, né, tanto de um lado como de outro, nós temos referência, né, uma releitura, digamos assim, dessa obra, né? Então, ou seja, essa imagem aqui
do garoto propaganda aí da Bombril, né? Então, ele está todo caracterizado, vestido como a Mona Lisa. Então, ele está fazendo uma referência à Mona Lisa. Né? Isso é intertextualidade. A Mônica, aqui nesse terceiro quadrinho, está também, né, na mesma pose, né? Então, a mesma pose, a roupa, né? Só não o cabelo, porque o cabelo é o cabelo da Mônica, né? Mas está fazendo uma referência à Mona Lisa, né? Então, isso é intertextualidade, né? Então, a gente observa aqui, né, de uma forma prática, o uso da intertextualidade. E aqui é de uma forma explícita, né? Os elementos estão lá para que o leitor perceba a referência, né? A intenção é deixar claro, para que o leitor perceba facilmente essa referência. Há 8 tipos distintos de intertextualidade. Então, a intertextualidade ela pode acontecer de 8 formas diferentes. E aí, esses 8 tipos aqui são as formas explícitas, né? Então, nós temos a alusão ou referência, a bricolagem, a citação, a epígrafe, a paráfrase, a paródia, pastiche, esse daqui eu nunca nem tinha ouvido falar, e a tradução. São exemplos de intertextualidade. E também tem a intertextualidade implícita, que não traz marcas linguísticas verificáveis, né, dessa intertextualidade, enquanto a intertextualidade explícita apresenta marcas verificáveis. Vamos ver aqui cada uma delas com exemplos que fica mais fácil. A alusão ou referência nessa relação, né? Já que quando a gente fala de intertextualidade, a gente está falando de relação de um texto com outro texto ou com outros textos. Então, nessa relação estabelecida entre textos, é feito sugestão ou insinuação sobre um determinado lugar, ou um personagem, ou um acontecimento de outro texto, né? Sem haver, no entanto, um aprofundamento. É só uma sugestão, é só uma insinuação. Como aqui, nesse exemplo, que a pessoa diz, veja, como já dizia o filósofo, o ignorante é quem é feliz de verdade. Então, ele diz assim, como já dizia o filósofo, mas ele não diz quem é esse filósofo. Ele não se aprofunda, né? De onde vem essa referência. De onde vem essa referência, não se aprofunda. Ele faz apenas a referência, mas sem se aprofundar. Percebe? Bricolagem. É um texto criado por meio de fragmentos de outros textos. Um exemplo é a música, essa música de Renato Russo, né? Monte Castelo, que diz, tem aqui 2 trechos da música. Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Linda essa música. E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja, se envaidece. Nesses trechos aqui, alguém percebeu alguma referência a outro texto? Lembrou a vocês alguma? Texto bíblico. Exato. E ele fala aqui de uma colagem porque ele coloca, porque é exatamente assim que está lá no texto bíblico, né? Em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ainda que não sei o quê, sem amor eu nada seria. Então, ele pega, né, um trecho, né? Traz essa referência do texto bíblico, e aqui, nesse outro trecho da música, ele diz: o amor é fogo que age sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Já esse Tem trecho, um poeta também que tem esse texto bem aí.
Isso. Eu não sei se é Augusto dos Anjos, tem outro também que tem um pedaço. Entendeu? Isso. Já esse trecho aqui já faz referência a outro texto, né? Que é um soneto de Camões. Soneto de Ah, é Camões. verdade, professor. Amor é pouco, gasto, Ah, sem... é que eu sou apaixonada por Augusto dos Anjos. Então, coloca aqui embaixo, né? Nós temos aí um trecho da música Monte Castelo, de Legião Urbana, e ele utiliza uma passagem bíblica, né? Que é Coríntios 13, e versos do soneto de Camões, né? Pronto, professor, aí aquele que a senhora falou que não entendeu, postiche, é exatamente isso aí. É quando eles pegam várias obras e colocam numa só. E é, que aqui ele chamou de bricolagem. Mas vamos em frente. É É como interessante, porque se fosse uma colagem, né? Ele pegou. o postiche também faz isso. Ele pega obras de várias pessoas e ele coloca numa só. Foi isso que eu achei interessante. Então, essa é uma forma de textualidade. É, a gente chega lá e tira a dúvida. A citação. A citação, nesse formato, a intertextualidade reproduz uma parte do texto que faz referência, né? Então, eu pego, de fato, a obra que eu quero citar e eu pego um trecho e copio, mas eu faço a referência de quem é o autor, em qual obra foi que ele escreveu aquilo, né? Aí é uma citação. É Geralmente usada nos trabalhos científicos. muito comum em textos dissertativos que utilizam que podem utilizar a citação, né, para fortalecer os seus argumentos, né, usando a citação de algum autoridade, de algum especialista, né, que escreveu sobre um determinado assunto, e você pode usar, né, num texto dissertativo para reforçar o seu ponto de vista, a sua ideia, né, como argumento. E é bem complicado trabalhar com isso aí. A gente está trabalhando agora no nono ano do TCF e eles não conseguem entender. É incrível, a gente desenha. Mas eu acho que é questão de costume também. O bichinho está começando agora. Mais imaturos, demora mais a compreender. É. Também é muito usado em textos acadêmicos, né? Textos acadêmicos e artigo científico, monografias, teses. Ah, tem que ter. Textos acadêmicos sempre tem que ter citação, né? Que é para ter um bom embasamento na parte que tem a revisão literária, revisão da literatura, né? Vai trazer citações dos autores que você leu para fazer lá a sua tese. Então, aqui tem um exemplo, né, de citação, ó. Segundo Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Nesses termos, o discurso não está associado ao novo, mas diretamente às suas condições de produção. Então, aqui eu cito o autor, eu coloco a parte que eu retirei lá da obra dele, entre aspas, né? Tá aí entre aspas. Então, esse trecho aí quem disse foi Foucault. Eu peguei lá do texto dele, exatamente como ele escreveu lá e trouxe para cá. No caso, é uma citação direta, né? Tem mais de uma forma de fazer a citação. Né? Pode ser direta, pode ser indireta, enfim, mas isso é outra história. E aí, quando você vai colocar a citação num texto acadêmico, por exemplo, tem que colocar até a obra, né? Fazer referência à obra, o ano, a página que foi tirada a citação, né? Mas a característica da citação é isso: você traz, reproduz, né? Uma parte do texto que você quer fazer a referência e você cita o autor e cita de onde foi tirado aquele texto, porque senão se torna um plágio, né? Se você copia parte de um texto de outra pessoa, de um especialista, de um livro, e você não faz a devida referência, né, do autor, aí se torna plágio. E aí não pode. Paráfrase. Uma outra forma de promover a intertextualidade é a paráfrase, que é a reprodução de um texto já existente à maneira própria daquele que o interpreta.
Então, é você, como se fosse você dizer a mesma coisa que outra pessoa já disse, ou que outro autor já disse, só que de uma forma sua, né? Do seu jeito, da sua forma, né? Isso é paráfrase. Então, como exemplo, nós temos aqui o trecho do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Veja, esse texto é de 1843, né? Aí, esse texto de Gonçalves Dias é aquele, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí ele pegou esse trecho aqui, ó, eu coloquei esse trecho. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse pedaço aqui, lembra alguma coisa a vocês? O hino. O hino, né? Então a gente vê bem aqui, ó, que no hino nacional, que, ó, veja, o texto de Gonçalves Dias veio primeiro, 1843, e nosso hino é de 1909. Então, tem o trecho do nosso hino que traz, né, uma reprodução do texto de Gonçalves Dias, né, uma paráfrase. Ó, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no teu seio mais amores. Então, não é igual, né? Não é igual, né? Tá com outras palavras aqui, mas é parafraseando o texto de Gonçalves Dias, o poema de Gonçalves Dias. A paródia. Paródia acho que é bem conhecida, né? Então, é um tipo de texto que tem como principal objetivo subverter a ideia do texto principal e, por isso, apresenta-se por vezes em tons críticos ao seu original ou engraçados, né? Também é muito utilizada a paródia também para fazer humor, né? Crítica ou humor. Aí aqui ele colocou um ditado popular como paródia, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Esse é o ditado popular. Aí a paródia é: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, ele fez uma paródia aí, né, do ditado popular. Então, a gente tem paródia com músicas, pode ter com textos, enfim, diferentes formas. Mas sempre vai ter a intenção de pegar aquele texto lá original e mudar, né? Que vai ser num tom engraçado ou de crítica. Aqui, o pastiche. O pastiche é uma imitação de estilos de outros textos. Então, ela é diferente da paródia porque não apresenta o viés crítico que a paródia possui. Então, vai ser uma espécie de imitação, né? Imitação do estilo. Então, ele traz aqui como exemplo o texto de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira escreve uma falsa lira de Gonzaga em estilo haikai para reproduzir a obra Marília de Dirceu. Veja, esse aqui é o texto de Manuel Bandeira. Quis gravar amor, no tronco de um velho freixo, Marília escrevi. O texto original que ele está imitando é esse, que está bem aqui do lado. No tronco do freixo, que viçoso vi, quis gravar amor, Marília escrevi. Né? Então, o texto original é esse aqui, que é da lira oitava de Tomás Antônio Gonzaga. Né? Então, ele Tá estava. vendo? Ele pega pedaços de outros textos para formar um só. Mas Eles fazem também com obras de artes. aí, só aqui a título de informação, tá?
Marília de Disseu é um longo poema lírico sobre a história de amor entre dois pastores de ovelhas, do poeta luso-brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. Com 40 anos, se apaixonou pela brasileira Maria Joaquina Doroteia Seixas, que tinha 16 anos, e na época em que eles se conheceram em Ouro Preto, quando a moça completou 18 anos, eles ficaram noivos. No entanto, Gonzaga foi preso e o noivado cancelado. Por um tempo, o casal se comunica por cartas, com os pseudônimos Marília e Disseu. Então, essas cartas, né, é o que compõe esse poema lírico, que tem esse trechinho bem aqui. Voltando para a intertextualidade, temos também a tradução, né? Que a tradução é a relação entre dois textos de idiomas diferentes e, portanto, consiste em um tipo de intertextualidade, né? Então, aqui nós temos um exemplo aqui do inglês, né? A frase em inglês e a tradução em português. Então, isso também é um tipo de intertextualidade. Aí, todos esses que eu mencionei aqui para trás são intertextualidades explícitas. Então, você vê e você percebe, porque quando você pega a referência a outro texto, né, geralmente é facilmente feito isso, mas também tem um porém. Para você ser capaz de perceber a intertextualidade, você precisa conhecer os textos, né? Os textos em questão. O texto ao qual faz a referência, porque se você não conhecer, você não vai conseguir perceber a referência. Se você não conhece, como é que você vai perceber, né? Então, para você ser capaz de perceber a intertextualidade, a gente entra também a questão do seu conhecimento de mundo, né? Das suas leituras, né? Do seu conhecimento do mundo que você acumulou para você ter essa capacidade. Por isso, professora, que é muito difícil trabalhar com os adolescentes, né? Eles não têm essa bagagem, eles não têm essa vontade de conhecer. Então, quando a gente parte para a intertextualidade, é muito difícil trabalhar. Se não tiver, né, a bagagem de leitura para e realmente está cada vez mais difícil, porque está cada vez mais difícil fazer eles lerem, né? E aí, sem a leitura, como é que vai ser capaz de ter essa bagagem, né, para perceber a intertextualidade? Verdade. É complicado mesmo. Então, aqui, ó, a intertextualidade implícita não apresenta marcas linguísticas verificáveis no texto. A relação com o material original é feita por meio de ideias ou referências mais distantes e que exigem do leitor certa habilidade para identificá-la. Por outro lado, a intertextualidade explícita apresenta marcas visuais em relação ao outro texto que pode ser encontrado mais facilmente. Mas, tanto em uma como em outra, realmente é necessário que o leitor tenha realmente alguma bagagem para, porque se realmente, se ele não tiver, mesmo que seja uma intertextualidade explícita, por exemplo, vamos voltar bem aqui lá na música Monte Castelo, de Legião Urbana, né? Eu apresento a música. Se você não conhece o texto bíblico, 13, Coríntios 13, você não vai pegar referência. Se você não conhece o poema de Camões, você também não vai pegar essa referência. Então, você não vai conseguir identificar essa intertextualidade. Você só consegue identificar se você conhecer os textos ao qual ele faz referência, né? Então, é explícito lá. A pessoa que conhece os textos, na hora que bate o olho, que lê, diz, ah, isso aqui é Coríntios 13. Ah, não, aqui é o poema de Camões. Percebe na hora. Mas se não conhecer os textos, não tem como perceber. E na intertextualidade implícita, que isso fica mais camuflado, mais sutil, é ainda mais difícil de perceber. Então, exige ainda mais do leitor. Um exemplo aqui. A música Admirável Chip Novo, de Pitty. Eu conheço essa música, mas veja só, eu não conhecia a referência. Vamos ver. A música Admirável Chip Novo, acredito que muita gente
né? Se não for muito novinho, mas é muito novo, deve conhecer, né? Então, a música dela fala: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Então, esse é o trecho da música da cantora Pitty, Admirável Chip Novo. E esse texto, né, é um exemplo de intertextualidade implícita. Ela retoma, sem mencionar ao leitor, a obra do escritor de ficção científica Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Então, por exemplo, eu conhecia a música de Pitty, mas eu não conhecia essa referência. Então, eu nunca peguei essa referência. Estou sabendo. Eu peguei porque eu tinha trabalhado com os meninos sobre isso aí, mas eu também não sabia. Eu soube no dia que eu trabalhei. Então, quem não conhece essa obra, esse autor, não vai pegar a referência, não vai pegar a intertextualidade, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, e aí quem conhece a obra, já pelo título, já percebe a referência, né? Admirável Mundo Novo e o nome da música, Admirável Chip Novo. Então, quem conhece a obra, já pelo título da música, já pega a referência. E aí, para entendermos a relação, ó, é importante conhecermos a obra original. Com a aproximação do nome, do título da música e também o conteúdo da obra de Huxley, que aborda a sociedade de controle que é retomada por Pitt na canção. Então, não só a questão do título, mas aí, na temática da música, né, ela aborda ideias que fazem referência também ao texto. Mas isso é implícito, né? Ela não diz lá, ela não fala, não faz nenhuma referência clara, nenhuma referência explícita à, à, à obra, né? Assim, é bem interessante essa obra. Se a senhora tiver a oportunidade de dar uma pesquisada, realmente como é que diz? É uma junção bem interessante a música de Pitty com essa obra. Eu não conhecia. Eu vi só um trecho pela internet, tive curiosidade, fui atrás. Aí aqui um outro exemplo da intertextualidade explícita. Veja só, para a gente perceber a diferença. Todas elas juntas num só ser. De Jackson do Pandeiro, nem Cremilda. De Michael Jackson, nem a Billie Jean. De Jimi Hendrix, nem a Dulce Angel. Nem Angela, nem Lígia, de Jobim. Nem Lia, Lily Brown, nem Beatriz. Das 12 deusas, de Edu e Chico. Até das 30 Leilas, de Donato. E de Laila, de Clepto. Eu abdico. Só você. Aí tinha mais um trechinho, mas eu deixei só aqui. Então, aqui, nessa música de Lenine, uma música de Lenine, um trecho, né? Ela apresenta, cita vários músicos, né? E faz referência às obras desses músicos e personagens, isso de forma explícita, para passar a mensagem que se pretende ao final do texto. Então, é um exemplo de intertextualidade explícita. Então, ele coloca aqui, ó, de Jackson do Pandeiro, nem Cremilda. Então, tem aí uma referência explícita. De Michael Jackson, nem Billie Jean, né? Então, música de Michael Jackson. Então, é explícito, né? A referência aqui a essas obras desses atores. Então, aí é só para a gente comparar, né, a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita. Pronto, encerro aqui o conteúdo. Aí, pessoal, eu quero complementar o seguinte. Todos esses conceitos aqui que eu trouxe para vocês, muitas vezes vai cair na questão de uma maneira bem mais simples. Depende, claro, depende do cargo, do nível da prova. Como eu já falei, quem é de língua portuguesa e que faz específico, por exemplo, para professor de língua portuguesa, quem vai fazer para isso tem que se aprofundar mais e que tem que ter mais
atenção com esses termos mais técnicos, mais difíceis, né? Porque geralmente é uma prova mais, um grau de dificuldade maior. Dos outros cargos, né? Esses conteúdos eles aparecem, nem sempre vai ser de uma maneira direta, assim, uma questão que vai estar falando sobre intertextualidade, né? Então, pode ser que não caia uma questão falando sobre intertextualidade, mas que vai exigir de você essa habilidade de perceber isso para interpretar o texto, né? Para fazer uma inferência, né? Pode ser que não caia uma questão diretamente sobre ambiguidade, pode ser que caia também, porque também às vezes cai, mas denatação, conotação também às vezes cai, né? Pegando essa linguagem, né? A linguagem denotativa, o sentido conotativo, denotativo também é comum, né? Mas mesmo que não caia aqui todos esses termos, da forma que está aqui, mas vai exigir de você que você saiba o que é, né? De você entender para que você possa compreender a questão, compreender o enunciado, compreender o texto e fazer as inferências que precisam ser feitas, certo? Então, concluímos aqui a parte do conteúdo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, sobre esse material, vão postar no WhatsApp? Eu acredito que sim. Porque só colocaram das questões aqui. Foi? Eu passei. Colocaram o material das questões da aula. Olá, boa noite. Olha, foi postado antes das questões o material, viu? Por volta das 14 horas. Pronto, Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigada, viu? Desculpa aí. Por nada. terminei o material antes, né? Os slides antes, aí eu postei mais cedo, Ah, para não ficar muito, encontrei, professora. Desculpa, porque eu fui olhar lá embaixo, só vi questões, depois da foto da senhora. Desculpa aí. para não ficar muito em cima da hora, né? Mas aí as questões eu não consegui mandar antes, porque eu realmente ainda estava terminando. Aí mandou depois. Mas está lá no grupo, tá? Tanto o material quanto as questões. Pessoal, tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou deu para entender? Deu para entender direitinho? Digam. Eita, vamos fazer nosso intervalo, que já são 8h37, né? Hoje demora um pouquinho mais. Ó, pessoal, então vamos fazer, como sempre, vimos fazendo, tá? Vamos fazer o intervalo. E depois do intervalo, a gente vai para as questões, tá bom? Aí vocês já dão uma olhada no grupo, já quem não baixou ainda, baixa as questões para responder daqui a pouco, quando a gente retornar do intervalo, tá? Eu vou dar o tempo para vocês responderem e depois a gente socializa e corrige, tá certo? Então, vamos dar aqui nossos 10 minutinhos de pausa e depois a gente retorna, tá bom? Então, até daqui a pouco. Certo.
Não faz muito sentido, né? Se as chuvas vão ser intensas, não faz sentido as pessoas procurarem por um lugar onde também está inverno, né? Faria sentido se fosse procurar um local que tá verão, que não tem chuva. Então, essa inferência não faz sentido. Houve mais um assalto a banco em São Paulo. A inferência: os bancos vão abrir